22. Apocalipse 22 e 12 diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicídios, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da árvore, da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa de Deus, fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui, irmãos, João, escrevendo esse livro de Apocalipse, em uma parte aqui do versículo 12 até o versículo 16, a gente vê que é o próprio Jesus que está falando. Glória a Deus, está falando para João, aleluia. E João, ele escreve acerca da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus fala assim: eis que cedo, aleluia, venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Esse versículo, irmão, ele já fala muitas coisas para nosso coração nesta noite, Está falando que Jesus vem cedo, ele não vai demorar, aleluia. Mas alguém pode dizer assim: mas faz tanto tempo, que esse livro foi escrito, tanto tempo que ele falou isso, glória a Deus, aleluia, e ainda não veio. Glória seja dada no nome santo de Jesus, irmãos. Mas o próprio, aleluia, o apóstolo Pedro, ele escreve, ele escrevendo, ele diz assim, que Deus, ele não retarda a sua promessa, mas Jesus não veio ainda por quê? Ele diz assim: porque a sua longanimidade, aleluia, está estendida sobre a terra, para dar tempo àqueles que estão no pecado, para que eles se arrependam, aleluia. Mas ele não retarda, porque, irmãos, Jesus está dizendo: eis que cedo venho, eis que cedo venho, glória a Deus. Essa expressão, irmãos, para a gente, pode significar, por exemplo, eu estou pregando hoje, e eu posso dizer que eu vou sair cedo para casa, logo daqui a um pouco de tempo eu vou sair para casa. Para a gente pode significar isso, Jesus podia estar dizendo: eu estou aqui, mas eu vou daqui a pouquinho, daqui a umas 2 horas, Nós podemos, com a ótica humana, entender assim, mas Pedro diz assim, que para Deus um dia, é como 1000 anos, e um ano, é como um dia, aleluia. Glória seja dada no nome santo do Senhor. Então, o que Deus pode fazer em um ano, irmãos, Ele também pode fazer em um dia, a mesma coisa. Então, essa expressão na ótica humana, ela pode significar uma vida rápida,
um dia, 2 dias, mas na esfera espiritual, né? Na parte divina de Jesus Cristo, ele está falando no tempo de Deus. A gente sabe, irmãos, quando a gente vai estudar, né, a Bíblia, a gente sabe que existe 2 tempos, né? O tempo de Deus é, aleluia, o Kairos, né? E o nós é o cromo, né? O tempo de Deus, ele não é contado como o nosso é. O tempo de Deus, ele não tem dia, não tem noite, não tem ano, não tem mês, não tem semana, como o nosso tem, né? Como o nosso tempo tem. Por isso que Jesus diz assim: eis que cedo venho. Não está significando que vai passar poucos dias para ele vir. Ele fala cedo, mas no tempo de Deus, né? No tempo que Deus determinou. Deus não, aí Pedro completa, ele não retarda a sua promessa. Ele vai mandar o seu filho, aleluia, no tempo certo. Aleluia! É o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo certo, irmãos. É no momento exato em que a humanidade vai precisar que Jesus venha. Não é o tempo em que alguém pode determinar. Eu estava na escola dominical domingo passado, e a gente estava falando, né, caiu um assunto lá, entramos num assunto sobre os testemunhos de Jeová e os adventistas, né? Porque a gente vai estudar a história desses movimentos, a gente vai entender que eles surgiram de uma linhagem só. Eles acreditavam, né, naquela época lá, 1940, 42 parece, que eu não estou lembrando a data exatamente agora, mas eles acreditavam que Jesus ia voltar. Eles acreditavam que tinha chegado ao cálculo, né, de que Jesus ia voltar naquele ano, achando que podia determinar a vida de Jesus Cristo, o dia que podia descobrir o dia em que Jesus Cristo viria. E a história vai dizer, irmãos, a história do movimento dele vai dizer que eles ficaram, né, naquele ano, quando chegou a época, eles ficaram olhando para cima, porque eles acreditavam, né, passaram a acreditar que Jesus ia voltar naquele dia, naquele ano. Tem relato de que até pessoas doaram todo o seu dinheiro, né? Tem pessoas que venderam tudo, né? E disseram assim: Jesus vai vir, não vou ter mais como gastar, como usufruir dessa riqueza. Então aconteceu isso, irmãos. Isso é história verídica, né? E eles acreditavam, porque eles achavam que Jesus viria naquele dia. Logo depois, né, teve aquela história de que o mundo ia se acabar no ano 2000, né? Do ano 2000 não passaria, depois não deu certo, aí passaram para 2012, e assim é a humanidade, irmãos. A humanidade não pode prever, né, os acontecimentos que são determinados por Deus. Todos eles erraram, mas Jesus diz assim: eis que cedo venho. Quem vai dizer qual é esse dia? Aleluia, a gente sabe que ele vem. A gente sabe que a nossa vida é curta, irmão, né? Ele pode vir para mim de uma forma individual. Como assim? Eu posso morrer, eu posso perder a vida terrena a qualquer momento. Eu posso estar aqui e nesse momento, nesse instante, eu posso perder, irmãos. Eu posso cair e não viver mais e subir para a glória. Assim somos do jeito eu e você. E eu entendo que essa expressão, eis que cedo venho, Jesus está dizendo para a gente vigiar. Glória a Deus. Vigia, porque o tempo ele passa rápido, irmãos. Aleluia. O tempo passa, né? A cada dia vai passando mais rápido e a gente está cada vez mais perdendo tempo. E Jesus diz assim: eis que cedo venho. Abre o olho, fique esperto, fica ali esperando, não se deixe se atrair por outras coisas, não fique atraído por coisas terrenas, por coisas que vai te fazer sair do foco. Não deixe que ninguém venha te distrair. Eu venho cedo, não vai demorar. A qualquer momento eu posso estar, aleluia, indo buscar a minha igreja. E ele diz assim: o meu galardão está comigo. Eu vou dar a quem? Né?
a cada um segundo as suas obras. Não pense, irmãos, hoje o mundo está aí querendo viver da sua forma que ele bem entende, e eles acham assim, né? Quando Jesus voltar, ele vai levar todos, né? O Jesus do mundo é o Jesus de todos, mas ele diz aqui: eu vou dar o meu galardão para cada um segundo as suas obras. Eu me lembro que quando alguém morria, né? Alguém falecia na minha cidade, meu pai, ele era católico, ele dizia assim: que Deus coloque no lugar, né, melhor. Depois quando eu não era evangélico, eu aceitava isso aí, mas quando eu aceitei a Cristo, eu comecei a ficar pensando: como assim? A pessoa era às vezes um assassino, às vezes era um viciado em droga, às vezes era um beberrão, e não se arrependia e morria, e meu pai dizia que Deus coloque no lugar melhor. Aí eu fiquei a meditar nisso, e uma vez eu falei para ele: pai, não é assim, a decisão tem que ser feita na terra. Deus nos deu a oportunidade de fazermos a decisão aqui. Depois que ele morrer, que alguém morrer, que eu ou o senhor morrer, o lugar que a gente vai já foi determinado. Ele ficou: você sabe de nada, rapaz? Porque meu pai achava que por ele ser mais velho, né? Eu não podia dar umas palavras dessas assim: tu é um menino, tu sabe de nada. Ele disse: tá bom, não vamos discutir não, mas é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, não é não é Deus que vai decidir depois da morte, aonde Ele vai colocar. A decisão já está feita aqui na terra. A gente sabe que a decisão é feita, irmãos, porque Ele fala assim: segundo as suas obras. Onde é que são feitas as nossas obras? Aqui na terra. Então, é segundo as suas obras. Se você escolheu viver de uma forma, né, que desagrada a Deus, você vai receber um galardão também. Mas não é o galardão de entrar para o céu, né? Não é o galardão de entrar para o gozo eterno, porque é uma recompensa também, irmãos. As coisas ruins de Deus é uma recompensa para aqueles, né, que fizeram o mal, porque a lei, né, da colheita é assim: quem planta vai colher o que plantou. Glória a Deus. Se você plantar maldade, você vai receber maldade, tormento, você vai receber, né, condenação. É essa a lei. Mas aqueles que estão, irmãos, aguardando a vida do Senhor, né, receberá, aleluia, o galardão e vida eterna. Aleluia. E nessa noite, irmão, é um momento de alegria, porque cada vez que nós reunimos aqui para cercar a mesa do Senhor, é um sinal, é uma prova, um comprometimento que estamos tendo, de que estamos a cada mês, né, esperando Jesus Cristo vir com o nosso galardão. Aleluia. Assim, irmãos, Glória a Deus. eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu vendo várias palavras, vários testemunhos aqui. Irmão Francisco, irmão Antônio, a irmã Sueli louvando o Senhor, minha esposa falando, Diácono José com essa palavra. E eu quero dizer, irmão, que Deus tem dado oportunidade todos os dias, né? Todos os dias o Senhor, Ele tem dado oportunidade. E às vezes, irmãos, nós se decidimos. Ele nos dá essa oportunidade e nós decidimos. Se nós queremos a oportunidade de viver uma vida eterna diante com Deus, ou como José falou, que o pai dele falava que Deus coloque ele num bom lugar. Irmão, se você morrer sem Cristo, você já sabe o lugar que você vai.
Não é verdade, irmão? Porque muitas das vezes a ignorância do ser humano, ele leva o ser humano a pecar muitas das vezes e não entender o propósito e o plano de Deus para com a sua vida. E Deus todos os dias, igreja, Ele tem dado oportunidade para nós decidirmos o que nós queremos da nossa vida. Se Jesus Cristo ele voltar hoje para mim, como será que eu me encontro diante de Deus? Se Jesus Cristo ele voltar para a igreja, como que a igreja se encontra diante de Deus? Ele nos dá a oportunidade de escolher, irmãos, o que nós queremos diante dele. Dá para ele, irmão, nós estamos rodeados da mesa. Aleluia. É uma oportunidade que Deus nos deu, mas esse mês de participar do corpo e do sangue dele. Glória a Deus. Louvado seja. Quantos irmãos, aleluia, participaram da ceia passada e esse mês não vão participar mais? Uns faleceram, outros saíram da presença de Deus, outros não querem mesmo. Deus ele está dando oportunidade. Foi ontem que a minha esposa, foi ontem que você falou que a menina morreu? Para mim? Essa semana. Ou foi ontem que a minha esposa disse, irmão, quando nós fomos visitar a irmã Maria no hospital, tinha uma moça do lado, né? Lá, ela estava feita uma cirurgia de pedra no rim, mas só que o problema dela era outro, irmão. Nós fizemos a oração para ela, mas muitas das vezes, irmão, nossa ignorância também, nós esquecemos de fazer o apelo. E eu não sei se aquela moça faleceu com Cristo. É oportunidade, irmão. Às vezes Deus ele dá a oportunidade, irmão, de você fazer o convite, e muitas das vezes nós titubeamos, nós falhamos e falamos, outra hora, outra vez nós fazemos o apelo. Às vezes a oportunidade era aquela e você não aproveitou, né? E aquela moça morreu. Eu espero que os familiares dela, a mãe ali que é evangélica, os parentes da literatura evangélica, fizessem, eu creio que eles tiveram feito o convite para aquela moça, e ela estava muito revoltada com Deus, como se Deus tivesse culpa muitas das vezes, né, das situações que acontecem conosco, né? Isso, irmão, é a oportunidade que Deus nos concede, né? E quantos irmãos hoje, louvado seja o nome de Jesus, como o irmão pregou aqui hoje, tem oportunidade, irmão, de se reconciliar, tem oportunidade de estar participando, mas um não quer reconciliar, outro não quer participar, e o tempo vai passando, vai chegar um momento que Deus ele vai voltar, irmão, ele pode vir, como diz, coletivamente ou individualmente para nós. Ele pode vir buscar a sua igreja, ou ele pode vir para mim só, como estou. Não é verdade? É momento de nós refletir, irmãos. Se você quiser acompanhar, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, é a leitura discernente à Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Glórias ao Senhor. Né, irmãos? Daria a palavra do Senhor. Irmão, nós iremos agora higienizar nossas mãos. Enquanto nós higienizamos a nossa mão, Emanuele, venha louvar o Senhor com o hino, né? Da harpa cristã mesmo. Venha louvar o Senhor com o hino da harpa.